Olá, seja muito bem-vindo ao canal Glórias de Maria. Eu sou o Lucas, para você que ainda não conhece. Eu sou a Nathalie. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito especial para nós, que é infertilidade, um caminho de espera e confiança em Deus. Mas antes da gente dar início e partilhar um pouquinho com vocês a nossa história sobre esse tema, nós queremos te dar as boas-vindas para você que está chegando aqui. Seja muito bem-vindo e queremos te pedir que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, né? Não esquece de deixar o curtir aí e compartilhar para que mais pessoas também saibam sobre isso. E muita gente pode estar passando pelo mesmo que a gente já passou e é importante para compartilhar. Exatamente, é muito importante compartilhar. Então não se esquece, deixa o seu like. Mas antes disso, roda a vinheta! Como nós falamos no início do vídeo, que é um tema muito especial, mas também é um tema um pouquinho delicado. Porque assim, mexe um pouquinho na nossa ferida, mexe um pouquinho na nossa história, mas pode ser que você que está nos assistindo já tenha passado por isso, passa por isso, né? Ou venha passar por isso um dia. Assim como quando a gente se casou, a gente não foi avisado disso, né? A gente não teve, assim, uma prévia do que seria, do que viria a acontecer dentro do nosso casamento. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai partilhar, sobre esse caminho de espera e confiança em Deus. Antes da gente prosseguir, eu quero convidar você, se você não assistiu, nós já temos um vídeo onde nós partilhamos um pouquinho do nosso testemunho também, né? Nós moramos aqui em Portugal, então assim, para você entender um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, com a nossa história, até chegar a esse vídeo, vai ter o card aqui em cima e vou deixar também aqui embaixo o link do vídeo para você acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso testemunho. Mas só para dar uma pequena introdução, os detalhes vocês podem ver naquele vídeo, aconteceu as coisas na nossa vida muito rápida. Tanto depois que a gente se conheceu, a gente era só amigo, namoramos, casamos e as coisas foram acontecendo assim no tempo de Deus, que foi pra gente, no nosso humano, muito rápido. E a gente acabou tendo que tomar algumas decisões e uma delas foi: o que a gente vai fazer? Agora estamos casados, estamos em outro país. Como vai ser? A gente já preparado para ter um filho ou não? Qual o método que a gente vai usar? E a gente tomou a decisão de usar métodos contraceptivos. Nós vivemos a castidade pela graça de Deus, mas naquele momento nós nos vimos assim, e aí? E eu vou ser sincero com vocês, por mais a gente ter caminhado, né, e sempre no namoro ter procurado buscar a vontade de Deus e tudo mais, nesse aspecto da nossa vida com relação a até mesmo aprender o meu corpo, a fertilidade e tudo mais, eu acredito que como a gente estava em preparação para mudança de país e tudo mais, eu acabei não focando nisso, nós não focamos nisso, né? Sim. E acabamos tomando essa decisão, então por isso nós partimos para a forma mais fácil, né? Para o jeito mais prático e eficaz, que nos daria uma segurança de certa forma em não ter filhos naquele início de casamento, onde a gente, além de passar pela mudança do casamento em si e aprender a conviver um com o outro, mas aprender a entender o país, né? Claro que aquilo que a igreja diz sobre espaçar a gravidez, se há de fato um motivo justo, você tem esse direito enquanto casal, enquanto família, até mesmo na maternidade e paternidade responsável, né? Diante da igreja, com um motivo justo. Então, naquele momento foi assim, a gente colocou na balança que para nós seria um motivo justo. Só que talvez a decisão que a gente tomou não foi para o caminho mais ideal. A forma e a maneira, o caminho que a gente lidou foi o errado, foi o contrário.
Até porque a igreja, ela diz e ela nos oferece métodos aprovados ou naturais de se espaçar uma gravidez por motivos justos. O método contraceptivo é o método mais fácil, porque exige pouco do casal, pouco conhecimento do casal. E o método natural, ou Billings, ou o método o Fertility Care, ele exige mais conhecimento tanto da mulher e quanto o apoio do marido também para que tudo isso aconteça. Nós tínhamos desde o início o desejo de ter filhos e ser abertos à vida, né? Ser abertos a ter os filhos que Deus nos mandasse, mas assim, de forma com medo ao mesmo tempo, no né? No nosso tempo. No nosso tempo, exatamente, sendo egoísta também, né? Porque ao mesmo tempo de que você tá lá no altar, que você se casa, né? Quem é casado, que vai estar aí nos ouvindo, o padre pergunta: vocês estão abertos aos filhos que Deus vão te mandar? É uma das promessas que você faz diante de Deus e você diz sim, né? Às vezes é algo tão automático que a gente... Às vezes o foco principal do casamento, né, que é de fato a celebração, concretizar aquela união diante de Deus, às vezes a gente foca em outras coisas, em festas, em comemorações. E esses detalhes que são detalhes e muito importantes acabam ficando esquecidos. Exatamente, e é o principal, é a base, né? Você está prometendo diante de Deus e diante do seu esposo, você estar aberto, né? Então não tem como um querer, outro não querer. Não, é uma decisão que no caminho, por isso o caminho do namoro, o noivado tem que ser muito bem vivido, né? Para que quando você diante do altar, você não tem como voltar atrás, você não tem como, vamos dizer assim, trocar com Deus, sabe? Olha, eu disse isso, mas não é bem assim, né? Porque às vezes a gente é acostumado a isso. Olha, eu disse sim diante do altar, mas não é bem assim. Ou não é bem assim, mas não agora. Eu disse Exatamente. Sim, mas não é bem agora. Diante da minha vontade, ou financeiramente quando eu estiver bem, né, quando eu terminar o meu estudo, abrindo para vocês, isso nunca para nós foi um impedimento, assim, nunca foi um problema, né? A gente não pensava dessa maneira de, a gente vai ter filho só depois que a gente estiver bem financeiramente ou algo assim, não. Mas como a nossa realidade foi outra, de mudança de país, o nosso medo principal, a nossa insegurança principal era, e aí, como é que funciona o país? Como entender a saúde até mesmo. E a gente veio sozinho, não tinha ninguém da família, então foi a nossa realidade. Pronto, nós vivemos então quase um ano, né, dessa maneira, só que, né, as coisas de Deus, enfim, quando você decide e toma a decisão de ser de Deus, né, e consagra sua vida a Nossa Senhora, não adianta. Se você vive para Deus e para Nossa Senhora, a totalidade da sua vida tem que ser respondida em todos os aspectos. Não tem como a gente viver, ser de Deus em determinada coisa e em outra não. Então, foi tendo um momento assim da nossa vida que eu acho que foi de Deus mesmo, assim, né? O Espírito Santo que colocava no nosso coração assim essa pulguinha atrás da orelha. E aí? A casa começou a ficar vazia e a gente queria mais, a gente queria ver os frutos também do nosso relacionamento. Exatamente. E foi aí que a gente começou a encontrar, e já avançando um pouquinho, as primeiras dificuldades, né? Que foi quando a gente teve que buscar ajuda e começar, depois desse um ano, a aprender tudo aquilo que a gente deveria ter aprendido durante o nosso noivado, na parte do namoro, eu também ajudando e apoiando. A gente já sabia que existia, mas a gente começou a aprender realmente e a estudar depois desse um ano, fazendo e indo contrário àquilo que a igreja dizia que deveria ser feito. Exatamente. Mas isso que o Lucas está falando, né? Só para não ter aquela coisa assim que parece que foi simples. Não, mas partilhando mesmo, né? A gente é miserável, é humano, é assim mesmo, né? E não foi fácil essa decisão, né, da gente até mesmo se deparar diante disso, que era o que eu estava dizendo, né, quando você é de Deus e quando você consagra sua vida a Nossa Senhora, todos os aspectos da sua vida precisam estar diante de Deus, né, e isso ainda era algo que a gente meio que estava fechado, né, então se abrir a vontade de Deus para isso foi muito difícil,
né? Então custou da gente muita conversa. A gente vai ficando incomodado, né, com o fato de não estar na vontade de Deus nesse aspecto do nosso casamento. Eu fui atrás como aprender, né? Primeiro o método Billings, que é o mais conhecido, que é o mais famoso, né? Até mesmo no Brasil. Não consegui ninguém, assim, um instrutor. Foi a minha experiência, foi a nossa experiência, né? Nós não conseguimos um contato com ninguém do Brasil, né? Nem mesmo de Portugal. Deus foi tão, assim, oportuno, né? E providente que nessa mesma época tinha um retiro da Canção Nova. Né, de casais da Canção Nova aqui em Portugal, e nós fomos decididos que a gente iria pedir ajuda para quem já estava morando aqui há mais tempo e cristão e católico assim como nós, e eles nos contaram sobre o Fertility Care, que o Lucas citou no início, e para nós aquilo foi assim uma revolução, porque a gente nunca tinha ouvido falar, né, amor? Só abrindo um pequeno parênteses, né, o Fertility Care, ele é vamos dizer assim, um primo do método Billings, né? É também um método natural, que aí no Brasil agora, há pouco tempo, está sendo mais propagado e divulgado. A gente vai deixar aqui na descrição, né, os links do site do método para vocês também estarem conhecendo, tanto para você que mora aqui em Portugal, mora aí no Brasil, enfim, que cuidam da fertilidade do casal. Então, assim, tem médicos envolvidos. A gente vai contar depois um pouquinho mais, né? Mas tem médicos, enfermeiros, então tem possibilidades e te mostra um mundo novo, né? Que nós não conhecíamos quando nós nos deparamos com esse tema infertilidade. Nós demos então início, né, a essa instrutora, que era uma enfermeira, que nós fazíamos esse acompanhamento, e ela nos explicou, né, como eu tinha feito uso de adesivo anticonceptivo, teria um período do corpo, enfim, expulsar, né, e voltar ao normal. Então, nesse período, nós iríamos aprender e tudo mais, né, entender o corpo e um ajudar o outro, como o Lucas disse. Para isso, como nós falamos desde o início, exige um pouco mais. Exige do casal, exige uma decisão. E mesmo assim, anotar, tem anotações que você precisa fazer diariamente, no final do dia, como estava o seu ciclo e tudo mais. E o quanto isso nos ajudou enquanto casal. Então, agora já sabendo o que é um pouquinho desse Fertility Care, depois entrem lá no link, vale muito a pena ver. A gente vai avançar um pouquinho como que funcionou pra gente. Nesses primeiros 6 meses, que era um período de adaptação, onde a Ná iria ainda estar com um pouco do hormônios ainda, foi um período de adaptação, onde a gente foi aprendendo e a instrutora foi nos ensinando como era o curso. E depois disso a gente tomou então a decisão. Eu acho que chegou um momento que a gente falou assim, olha, agora que a gente já se conhece, a gente quer então estar realmente aberto à vida. Sim. Nesse momento a gente vai usar os dias férteis. Eu tenho certeza que vocês vão entender um pouco melhor quando fizerem o curso e quando forem buscar, para quem ainda não conhece. E foi aí que a gente encontrou o primeiro obstáculo, que foi, a gente foi tentando, fez 1, 2, 3 meses e nada. E atrasava e nada. E na expectativa e nada. Até então a gente mal sabia o que viria pela frente. A família também, as pessoas sabiam o que a gente queria, nada. E aquilo lá e a gente pedindo a Nossa Senhora, e novena, sim, e terço, nada. E eu acho que foi aí que a gente aprendeu realmente ao que é o tempo de Deus. Sim. Eu acho que não foi uma punição de forma alguma, eu vejo como isso da gente ter feito e ter ido contra o que a igreja pregava, mas a gente aprendeu realmente as consequências, sim, daquilo que a gente faz. Não como punição, mas como aprendizado. Porque depois desses 3 meses a gente falou assim, nada tá dando certo. Sim. Não tá dando certo, a gente se viu um pouco perdido, a gente deixou de fazer tudo, deixou de fazer anotação, largamos, não fizemos mais nenhuma consulta. Sim. E deixamos. Vamos ver, às vezes é a própria tensão de ter que fazer anotação, que, sim, as coisas não estão acontecendo. Porque todo mundo fala assim, né? A gente ouve muito falar assim, relaxa. Talvez até você que tá aí nos ouvindo, você já ouviu muito isso. Não se estressa, tenta não se estressar, que isso vai te ajudar, como se isso fosse, né? Daí você às vezes até se sente mais culpada. Mas daí a gente aprendeu que assim, mais difícil do que você ter medo de ter filho logo quando casa, foi você não ter filho. Sim. Né? Aí começou a bater o medo da gente de tipo, meu Deus,
Nós somos um casal jovem, nós ouvimos isso, né, da enfermeira que nos acompanhava, nós éramos jovens e tudo mais, mas não tínhamos nenhum motivo, nada assim, né, pra causar ainda não ter filho, porque o normal é logo engravidar, né? Mas nós nos víamos naquele momento. Não cabe a nós, né? Não é a nossa decisão apenas, não foi o nosso sim, ou o fato da gente ter caminhado durante o namoro, vivido a castidade. No momento a gente se deparou com isso, né? Resumindo, o que a Ana tá querendo dizer nós não podemos justificar um erro por um acerto, ou trocar um erro por um acerto. Ou se colocar em pedestal de santidade, quando na verdade não é bem assim, né? Então nós abandonamos o fertility por um período e deixamos rolar. A gente desanimou. Pode parecer pra você assim, é pouco tempo. Caramba, não, desanimamos. E passado esse tempo, a gente voltou a conversar e falou, não tá dando certo, vamos tentar também uma opinião médica, fazer exames e ver o que tá, se tem alguma coisa errada com nós. E passado um ano que ela foi fazer um dos exames, né? E eu fui passar por um ginecologista normal. Ele perguntou pra mim, há quanto tempo vocês estão tentando? Eu disse que já fazia um ano. Ele friamente, né, falou assim pra mim, então você é infértil, vocês são inférteis. Aquilo pra mim, assim, foi, meu Deus do céu, foi, sabe, uma lança no coração. Eu queria sair dali correndo. Como assim? Como que alguém diagnostica você dessa maneira? Quem era ele pra falar daquela forma comigo, entendeu? E eu saindo daquela consulta, entrei no carro com o Lucas e desabei, chorei. E ali a gente chorou junto e conversou junto sobre isso, que de fato foi um peso. A gente ser diagnosticado com o nome inférteis, né? Então aquilo pra nós foi o fim, a gota d'água, assim, né? E daí, a partir daquilo, né? Eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente teve mais forças pra retomar ao fertility care, né? Porque até então a gente estava um pouco rebelde, né? Tentando ir por vias normais, né? Pensando que aquilo não dava certo, não estava dando certo. Como eu disse para vocês, dentro do fertility care existem médicos, né? Que você é encaminhado para médico quando a partir de um período, né? A partir de 6 meses, algo assim, você é encaminhado, né, para o médico. E naquele momento, como a gente abandonou, porque não começou a dar resultado, a gente não teve esse momento de ser encaminhado para o médico, a gente queria tudo muito rápido. Isso partiu de nós, porque Exatamente. a gente queria as coisas rápidas. Exatamente. Olha, a gente era jovem, a gente estava saudável, tá saudável, Sim. Então a gente vai ser rápido, a gente vai começar a fazer o método, vai deixar de usar o método anticonceptivo e vai dar tudo certo. Tava tudo perfeito, né? É assim. Enfim. Na nossa cabeça. Exatamente. E não deu certo, né? E não foi dessa maneira. Deus quis nos educar de outra maneira. Então, nós retomamos ao fertility care, né? Mas nós estávamos muito fragilizados, muito sensíveis. E antes de eu passar novamente... Porque é tocar numa ferida, né, gente? Você que tá aí, que vive isso, é você tocar numa ferida. Você falar, você conversar, você ouvir. Enfim, você até conversar com seu parceiro. Quantas vezes eu, Lucas, às vezes a gente deixava de falar sobre isso, né? Sim. Porque eu sabia que pra mim era difícil e ao mesmo tempo eu sabia que pra ele também era. Porque daí começa dentro da sua cabeça você se perguntar, mas a culpa é minha, o que eu tenho de errado? Mas aí o problema sou eu. Exatamente. E se o problema sou eu? E se o problema sou eu? Mas ninguém quer se deparar e jogar na mesa e falar, olha, né, resolver. Não que a gente não quisesse resolver naquele momento, mas a gente estava machucado, a gente estava sensível, né? Sim. E eu lembro de ter, antes de passar novamente por esse retorno com a enfermeira no fertility care, rezei muito pra Nossa Senhora, né, pedindo. Eu nem falei pro Lucas, eu contei só depois. Porque eu tava assim tão triste, né? Eu falei, Virgem Maria, a gente tá muito mal e a gente precisa de um carinho, né? Porque a gente não abria isso pra família, né? Pra ninguém, a gente não abria. Muitas dessas coisas a gente acabou vivendo aqui, eu e ele, né? Então, muitas das pessoas que vão estar ouvindo é até uma surpresa, porque às vezes nem sabia disso, né? E foi a melhor coisa. Naquele dia nós conversamos com a enfermeira, né? E ela nos abriu a cabeça, foi mesmo usada por Deus, ela é católica. E ela foi usada ali por Nossa Senhora para ser esse carinho que a gente precisava e falou para nós, que a gente também quer falar para você que tá aí nos ouvindo. Infertilidade é diferente de esterilidade, exatamente. E para nós, a gente passou a entender e ver de forma diferente, né? Porque a infertilidade não é
já um caso definido, assim, né? Um diagnóstico fechado, ultimato. exatamente, um ultimato no sentido de você não pode ter filho. Não, a gente vai entender e ver o que acontece e arrumar maneiras e formas para que vocês possam ter a oportunidade de ter filhos, né? E pode ser que venha um diagnóstico de esterilidade, mas você ainda tem a oportunidade de descobrir. Foi isso que nós vivemos daí então. E a gente depois voltou, né, a fazer o método. Sim, fomos encaminhados. Fomos encaminhados aí para a doutora do método. Né? E um dos exames, né, dentre os vários exames que a gente precisou fazer, um deles foi para desobstrução de trompas, uma palavrinha difícil. É um exame que foi um pouco dolorido, né? Mas foi algo assim muito marcante, porque eu não sabia que uma das minhas trompas precisariam ser desobstruídas, né? E pelo menos a sensação que me deu, eu não participei, né? Até por tudo que estava acontecendo naquela época. Do Covid e tudo mais. Sim. Em nada o Lucas eu pude participar, infelizmente. Mas a sensação que deu é que era algo simples, porque foi um dos primeiros exames, né? Acho que se não foi um exame de sangue. Sim. E depois disso já foi esse de desobstrução de trompas. Sim. Nós fizemos esse exame, a médica até brincou, né? E falando assim para nós. Agora aproveite, porque agora vai. Isso, ela falou, as chances aumentaram, né? Aproveitem os dias férteis, né? Então pronto, para nós ali seria o próximo mês eu estaria grávida. E não foi o que aconteceu, óbvio, né? Mais uma vez, mas estava ali nós dois na expectativa, porque se você que passa por isso, cada atraso, né, do seu período, fica na expectativa, é agora, né? O marido a mesma coisa, é agora. E não foi, né? Então foi mais um tempo ali esperando. E passado tudo isso, a nossa médica, ela nos passou uma vitamina que a gente teria que tomar e mudou toda a nossa alimentação. Cortar glúten, carboidratos, né? Então etc. Eles chamam de dieta anti-inflamatória. Né? Então isso já fica até uma dica, né, para você. Sim. Se você tá vivendo esse período, né, de espera do filho, então comer frutas vermelhas, tirar carboidrato, lactose, né, o açúcar, são coisas que nos ajudaram, que fizeram muito na nossa vida e com certeza vai te ajudar também. E foi no primeiro mês que a gente começou a tomar essa vitamina. A gente estava ainda naquilo sofrendo um pouquinho com a decepção. Sim. A gente recebeu a notícia que agora a gente sabe que é a nossa menina. Exatamente. Mas que o nosso bebê naquele momento já estava no forninho. A gente no começo não acreditou no exame só da farmácia. A gente no mesmo dia teve que ir fazer o exame de sangue. Aí a gente mandou para a médica também, ficou aguardando a resposta dela. Isso tudo de manhã, esperando naquela expectativa. E a hora não passava. A hora não passava, até que ela respondeu. Sim, parabéns, vocês estão grávidos. Planeja tanta coisa, assim, eu quero fazer uma surpresa pro Lucas, não sei o que. Gente, foi tão emocionante. A gente não tem ninguém, é eu e ele aqui. Na hora eu já fui pro quarto. Lucas, você quer saber o resultado? Chorando, né? Eu ia falar que não quero saber o resultado. E ele dormindo. E eu entrei no quarto, assustei ele e tal. Pronto, e foi tudo isso aí que ele falou. E nós demos a notícia, então, para os nossos familiares mais próximos, né? Depois, no início da gravidez, a gente teve ali alguns sustos, né? Então, nós estamos à espera da nossa menininha, né? Da nossa Maria Tereza. Então, para você também vive essa mesma expectativa que a gente viveu de ter a primeira gravidez, ou a segunda, ou a terceira, não sei. A gente deixa aqui embaixo os links. Foi muito importante para nós tudo isso. E eu acho que a principal lição que a gente tira de tudo isso é aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que as coisas acontecem realmente no tempo de Deus. A gente tem que aprender a respeitar isso. E a gente escolheu justamente esse título de Infertilidade, um caminho de espera em confiança em Deus, porque foi isso que a gente viveu. Foi uma espera, foi uma expectativa e não desistir de confiar em Deus e na providência de Nossa Senhora. Né? Se a gente disser para você que foi fácil ou que a gente tirou de letra, a gente foi melhor nessa espera, não, né? Quantas vezes eu briguei com Deus, eu briguei com Nossa Senhora, o Lucas, a mesma coisa, né? Então, se você passa por isso, se você tem vivido isso ou conhece alguém, né, encaminhe esse vídeo para essa pessoa até mesmo, né,
para que essa pessoa possa conhecer e saber que tem gente do outro lado aqui do canal Glória de Maria que viveu isso, né? E que não foi fácil também, mas que a gente também reza, intercede para que você seja agraciado se for da vontade de Deus, né? Nesse caminho a gente cresceu, até mesmo entendendo que e se Deus não quisesse nos dar filhos? Foi um assunto em um momento que a gente teve que falar, que a gente teve que conversar. A maternidade, a paternidade não está somente ligada a ter filhos carnais, né? Mas você também ser pai e mãe espiritual, né? Ou seja, ajudar até mesmo crianças da sua família, afilhados, sobrinhos, enfim, né? Você também ajudar nessa maternidade e paternidade. E os filhos espirituais, quantas almas, quantas pessoas, crianças até mesmo precisando de oração, mesmo dentro da sua comunidade, né? Catequistas, enfim, são várias formas de você exercer. Mas, meu irmão, isso requer sim uma maturidade. Nós estamos super maduros e fomos super maduros? Não, né? Mas são assuntos que a gente precisa falar e a gente precisa tocar. Mas é estar diante da vontade de Deus, né? E obedecendo a Deus, ser fiel a Deus, confiar em Deus, mesmo nesse período, né, da sua vida que você é diagnosticado como infértil. Eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né, que Deus vai te dar muita força, muita sabedoria, né? Talvez nós aqui fomos o quê? Uns 2 anos de espera. Talvez você que tá aí tenha uma história muito mais longa que a nossa e muito mais dolorida do que a nossa. Se você estiver passando por isso e quiser e estiver aberto a receber essa ajuda, vai no link aqui embaixo do Fertility. Também, se precisar, tem o nosso Instagram, sim, que vai estar aqui embaixo também. Vai lá, nos manda uma mensagem que a gente pode passar no meio das pessoas que nos ajudaram. O Fertility Care é um grupo, então eles conhecem também as pessoas que fazem esse tratamento no mundo todo, né? Porque eu tenho certeza que da mesma forma que eles nos ajudaram, eles também vão ajudar vocês a esgotar todas as possibilidades. Sim, e até mesmo o próprio site do Método Billings, porque é um método gratuito, onde tem instrutoras que de forma gratuita te ajudam, né? Então, para acabar esse vídeo e depois de tudo isso que a gente falou, e falou bastante, a gente vai deixar com vocês também algumas imagens do nosso ultrassom, para vocês também fiquem conhecendo a nossa Maria, que é da nossa vida... Ixi... que é da nossa vida... Ixi... que é a pessoa mais importante da nossa vida e que nos ensinou o que é amar de verdade e que nos ensinou o que é ter preocupação de verdade também, porque ela veio cheia de surpresas e nos trazendo várias preocupações. Exatamente. E tenho certeza que vai ser assim de agora em diante. Mas a gente quer deixar mesmo o nosso carinho pra você e dizer que você não tá sozinha, né? Que você não tá sozinho, se você vive isso dentro do seu casamento. Então a gente quis aqui tornar um pouquinho mais humano, né? E mostrar essa fragilidade, que pra nós é um assunto muito difícil de ser tocado, até hoje, né? Mas dizer pra você que nós rezamos por você, tá bom? Que você permaneça firme em oração, na sua espera, na sua história, né? Que Deus mesmo te honre da forma que Ele deseja, né? Para nós, a nossa história, nossa vida foi essa, mas não é porque a gente é melhor ou nem nada assim, não. Mas a gente se solidariza com você, de verdade, não se sinta sozinho. É isso aí, então. Muito obrigada, Deus abençoe por você que teve essa paciência de nos esperar até o final desse vídeo, né? Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui no nosso vídeo, tá bom? Compartilhar, divulgar esse canal. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.